Nós estamos na paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Vamos assistir agora a mais um programa Palavra de Fé. A nossa convidada de hoje é a Moninha Quintero. Ela é diretora da rádio Belvedere FM. A Moninha vai nos falar que é preciso ser como criança para entrar no reino dos céus. Vamos acompanhar? Eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Marcos 10, a partir do versículo 13. Abençoando as crianças. Algumas pessoas traziam as crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não a impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Até aqui. Eu queria contextualizar o que estava acontecendo aqui. A fama de Jesus tinha crescido e Jesus começava a ficar famoso. E as pessoas vinham até ele. E vem a multidão, né, gente? E a multidão vem a turma que só quer a bênção. A multidão vem a turma que só quer milagre. Na multidão vem a turma que não toma banho, não é? Multidão que espreme a gente, aquela confusão. Multidão é assim. E a multidão vinha. E a palavra diz o seguinte: algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. E você começa a imaginar a cena, né, gente? As mulheres traziam as crianças, o tio trazia as crianças para que Jesus tocasse. Às vezes uma criança que chorava muito, imagina a criança chorar a noite inteira. Você vai levar para o padre benzer. Não sabe o que é, já fez todos os exames. Não é fome, não é doença. Vamos benzer para ver se dorme, né? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Pai e mãe, a criança chorando a noite toda. Então, as pessoas começam a trazer as crianças para que Jesus as abençoasse. E eu fico pensando, porque Marcos e Lucas contam o fato, mas não registram. Só quem registra a reação de Jesus é Marcos. Eles contam o fato. Então, olha o que ele fala. Vendo os discípulos, porém, as repreenderam. Gente, os discípulos... Como é que ele... Não. Agora não incomode o mestre. Algumas vezes a gente vai ver isso, não incomode o mestre. Quando a filha de Jairo estava para morrer, ele vai, fala, não incomode o mestre, né? Quando o cego está berrando, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, eles falam, não, só para de gritar. E o mundo vai fazer isso com a gente. O mundo vai nos repreender. Quando a gente vem para Jesus, as pessoas falam, você vai na igreja de novo? Outra vez igreja? Você acha que a igreja vai resolver alguma coisa? Você acha? Deus está ocupado com tantas coisas. Você vai incomodar Deus com isso? A gente ouve isso, né? Então, os discípulos repreendiam as pessoas que traziam as crianças para ser abençoadas de Jesus. E Marcos vai mostrar o que Jesus fala. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse... Imagina Jesus aborrecido, tão delicado, tão manso, né? Coração de Jesus manso e humilde. Mas Jesus, quando se aborrece, se aborrece. Eu fico imaginando Jesus naquele momento, porque tem uma tradução que vai falar Jesus indignado. Jesus indignou-se de ver os discípulos falando, não traz as crianças. Jesus aborreceu-se, a minha tradução fala isso, e disse... Deixai as crianças virem a mim, não a impeçais, porque a pessoas assim é que pertencem o reino de Deus. E abraçava as crianças
e, impondo-lhe as mãos, abençoava. Jesus abraçava. Jesus é carinhoso. Eu fico imaginando Jesus até abaixando, porque o Salmo diz que Deus inclina para nós. Ele inclina. Jesus devia abaixar e abraçar o carinho. Jesus se preocupa com todos. Jesus preocupa com os pecadores. Jesus preocupa com o cego. Jesus preocupa com quem está com fome. Jesus preocupa com você nessa noite. Ele se preocupa se você está triste, se falta alguma coisa, se você está chorando. É preciso que você saiba que Jesus se preocupa com você. Mas Ele não só se preocupa, como Ele inclina. E Ele abraça. E Ele abraça e Ele faz uma afirmação no versículo 15, preocupante, porque Ele fala assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aí você fala comigo assim, uai, então eu preciso voltar a ser criança, estamos igual Nicodemos, né? Precisa nascer de novo, vou ter que voltar para o útero da minha mãe. Quem já foi criança um dia aqui? Eu já fui criança. Ou será que a gente já nasceu assim? Bebendo, fumando, falando palavrão, com maus hábitos, comendo mais do que deve, porque criança não come mais do que deve. Quando eles estão satisfeitos, eles param. Pessoas assim é que herdarão o reino de Deus. E a gente precisa se tornar como criança. A entender como que uma criança é. E por isso eu estou aqui hoje, para lembrar para você, eu fico vendo uma criança aqui, outra criança ali, lembrar a você como é uma criança. Porque às vezes a gente se esqueceu. A gente cresce, a gente fica grandão, a gente se afasta do pai e a gente esquece como a criança é. Eu queria que vocês abrissem Mateus, deixa marcadinho aqui que eu vou voltar, tá? Mateus, é antes, tá? É o evangelho de antes, é primeiro. Mateus capítulo 18, versículo 3, ele fala assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus. Ah, joia! Então Mateus me dá uma dica. Mateus me dá uma dica, ele fala, se não vos converterdes e não tornar, então eu posso voltar. Fazia conversão, né? Quando você está andando por um lado, você faz a conversão e você volta. E aí eu converto e aí eu me torno. Não poderás entrar no reino dos céus. Como é uma criança? Quais são as características da criança? Quem tem uma criança em casa, como eu tenho, é muito fácil da gente olhar para as crianças e entender qual é a característica. Mas às vezes tem pessoas aqui que não, já se esqueceu. Primeira coisa, as crianças, elas são dependentes. Não são? Então, os pequenininhos precisam da gente para tudo. Eles não sabem se limpar. Eles não sabem comer sozinhos. Eles não sabem tomar banho sozinhos. A gente anda numa correria tão grande, tão grande. A gente não para, é tanta preocupação, é tanta dor. E a gente não para. E é preciso parar. E lembrar que o Pai cuida. O Pai cuida de mim, cuida de você. Ele cuida de nós. É preciso voltar, se converter a ser criança pequena. Porque quando a gente é criança pequena, a gente gosta de ficar perto do Pai, não é assim? A gente quer ficar perto o tempo todo, a gente quer ver televisão sentado no colo, a gente quer dormir na cama, a gente quer andar de mão dada. A primeira característica de quem cresce, já adolescente, já não quer nem dar beijo na porta do colégio. Não é assim? E pegar na mão, andar de mão dada. Não quer andar de mão dada. E os pequenininhos, você não precisa nem pedir. Você estende a mão, ele já na sua mão. Não é assim? A gente precisa se tornar, voltar, converter a seres dependentes, que depende do Senhor. Muitas vezes a gente cresce, a gente solta da mão do Pai
E o que acontece com uma criança quando solta da mão do pai? Se perde. Se perde. Isso acontece com a gente. Nós soltamos a mão do nosso pai e nós nos perdemos. E muitas vezes estamos perdidos nesse mundão aí de meu Deus. Preciso estender a mão e falar, pai, eu quero sua mão. O padre Joãozinho, ele fala do louvor e muitas vezes já falei aqui. O fato quando a gente ergue as mãos no louvor, é quando uma criança está perto do pai, cutuca o pai assim e ergue os braços. O que a gente faz? Abaixa e dá colo, não é? É o pedir colo. Quando a criança ergue os bracinhos, ela está te pedindo colo. É a mesma coisa quando a gente faz no louvor. Quando a gente ergue o nosso braço, a gente pede o colo para o Senhor. E a palavra diz que Ele se inclina e Ele dá o colo pedido. Ele dá o colo merecido. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. É preciso a gente voltar e pegar essa mão desse pai de novo. Para a criança, tudo é possível, não é? Eles acreditam que eles podem tudo. E por isso que a gente tem que ficar de olho, porque eles sobem em cada lugar. Mas não tem, né? Eles acreditam que eles são que é possível subir, que eles vão até voar. Uma criança dizia assim, quando eu crescer, eu quero ser astronauta, piloto de avião e padre. O astronauta e o piloto de avião tem tudo a ver, mas e o padre? Ele acredita que tudo é possível, pode ser. Imagina o padre, não sendo aquele do balão, né, tadinho, que quis voar de balão. Mas acredita que ele vai andar de foguete e vai para a lua. Isso é fé. Isso é fé. A criança acredita que tudo é possível. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê. Fé é acreditar naquilo que você está esperando acontecer. A fé da criança é uma fé genuína. É uma fé pura. E ele acredita que tudo é possível. E aí eu trago essa pergunta para você. Você tem acreditado que tudo é possível na sua vida? Porque a palavra diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, mas não na moninha. É porque eu tenho um que me fortalece. E aí sim, quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque na minha fraqueza, Ele é soberano. Ele age, Ele é poderoso. E aí eu sou forte. E aí eu posso dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. A criança, ela é franca, ela é espontânea, né? Se você chega para ela com uma roupa verde com bolinhas cor de rosa, ele vai perguntar se você vai desfilar na mangueira. Mas às vezes não vai perguntar isso. Mas a criança fala, dá um presente, ela abre o presente e fala, ih, já ganhei. E eu acho que a gente que estraga os meninos, né? Que fala, não, que tem que ter educação. Não é assim? A gente precisa lembrar que tudo pode ser falado, mas tem a forma de se falar. Precisamos ser francos. Precisamos ser verdadeiros. A verdade, ela liberta. A verdade, ela liberta. Fala com carinho, fala com zelo. É preciso e a gente vai crescendo, e a gente começa a crescer, e a gente começa a ficar falso, né? A pessoa muitas vezes vem, te abraça, se abraça, a pessoa vai embora, a gente está falando dela pelas costas. A gente fala, ixi, detesto. A pessoa corta cabelo, você fala, nossa, que lindo! Mas na verdade você não está achando que lindo. Na verdade você achou que ficou horroroso. Mas a gente fala, nossa, bonito, né? Não fala nada não, gente. Fica calado. Né? Se não achou bonito, não fala. Para que falar? É melhor não falar, melhor ficar calado. Então a gente precisa voltar a ter a nossa franqueza. Ser franco, ser verdadeiros. Isso é do Senhor. Isso, o ser franco, o ser verdadeiro, é de Deus. O mentir não é, não. A criança, ela vive seus sonhos. Mal a gente está dormindo, quanto mais sonhando, né, gente? A criança, ela tem sonhos. E ela vive os sonhos. Você já viu uma criança brincando, pequenininha? E ela conversa, e o carrinho, e cozinha, e tem a fritura. E tudo é cheio de barulho. É um mundo de sonhos. E a gente cresceu, e a gente esqueceu de sonhar.
A gente esqueceu de sonhar. E a gente já não lembra mais que Jesus um dia vai voltar. E a gente nem sonha mais com a volta dele. Sonhar com a volta do Senhor. É preciso voltar a sonhar, a ter sonhos. Porque sonho também é uma forma de manifestar a nossa fé. A criança, ela imita seus pais. E muitas vezes, a gente na nossa vida, o nosso pai aqui na terra e a nossa mãe, não é dos melhores exemplos. Mas é preciso que a gente tenha como exemplo o nosso Pai celestial. O caráter do nosso Pai. E para conhecer o caráter do nosso Pai, a gente precisa de ler essa carta que ele escreveu para a gente. Tem uma história de César. César, ele tem várias frases famosas de César, né? O imperador César. E ele recebe uma carta, ele fez muitas coisas e ele era muito odiado. E ele recebe uma carta, e essa carta falava que ele iria morrer assassinado no dia seguinte. A forma como aconteceria, que o seu filho Brutus iria abraçá-lo e iria dar uma punhalada pelas costas. E acontece desta forma, só que César não lê a carta fica em cima da sua mesa e César não lê. E no dia seguinte, quando ele encontra Brutus, acontece exatamente o que a pessoa que escreveu a carta falava. Brutus o abraça e o apunhala pelas costas. E daí vem a famosa frase, até tu, Brutus. Até tu, Brutus. E muitas vezes, César poderia ter lido aquela carta que livraria-o da morte. Que o livraria da morte. E que ele teria mais anos de vida. E o nosso Deus escreve uma carta para nós. E muitas vezes a gente morre espiritualmente. Porque a gente não leu a carta que ele escreveu para nós. A gente não leu a carta de amor que ele escreveu para nós. É essa carta de amor. Que vai nos trazer a salvação. Que vai nos trazer a vida eterna. Mas voltando aqui, a criança imita seus pais. Nós, adultos, precisamos de imitar o nosso pai. E por que eu falava dessa carta? Porque ele escreveu uma carta linda. E nessa carta toda, você vai conhecer o caráter desse nosso pai. Para que possamos imitá-lo. Imitar, amar. Quando ele fala, ama aquele que vos persegue, ora por aqueles. Ama os vossos inimigos, oferece a outra face. É esse o nosso Deus. É esse que nós temos que imitar. Esse nosso Deus. E a criança faz isso, ela imita seus pais. Outra característica da criança, ela perdoa com facilidade. Não é assim? E aí eu fico vendo lá na minha casa. Eu tenho 2 crianças. E às vezes eles brigam. É uma relação assim, né, de amor, de ódio. Na mesma hora que está com ódio, está amando loucamente. E aí eles brigam, e eu falo, não pode brigar. E mãe, mas ele fez isso. E eu vou atrás dele, corrijo. E na hora que eu corrijo, estou brigando com ele, quem vem defender ele é ela. Eu falo, né? É assim, exatamente assim que acontece. Vai tomar partido de briga de criança, a gente só leva ferro. Toda mãe que tomou partido de briga de criança, em turma, em escolinha, no dia seguinte eles estavam todos brincando junto, e os pais com a cara quebrada, né? De tacho. Porque eles deixam a gente com cara de tacho. Mas deveríamos ser assim. As crianças perdoam com facilidade. Na mesma hora nem está lembrando, já brigou, já voltou, já está todo mundo junto brincando. E nós? Nós temos perdoado com facilidade aqueles que nos ofendem. Nós temos perdoado aquelas pessoas que nos magoam. Gente, é preciso perdoar. 70 vezes 7, 490? O mesmo pecado? É preciso perdoar. Eu sei que não é fácil. Ainda mais quando magoa, quando pisa no seu calo, quando coloca o dedo em cima da sua ferida e que você vê que foi por maldade, que não foi sem querer.
É difícil perdoar. Peça ao Senhor, sabe por quê? Perdoar é atitude, não é vontade. Você não sente no seu coração o desejo de perdoar. Você fala, eu vou perdoar. Aí voltamos naquela frase que eu falava. Na minha fraqueza eu sou forte, porque Ele age em mim. E tudo posso naquele que me fortalece. Deus em mim vai me fazer perdoar o irmão. Deus em mim vai curar a mágoa do meu coração. E aquela ferida vira cicatriz. E o que é cicatriz? Eu lembro, mas não dói. Já não dói mais. Precisamos perdoar. A criança, ela não tem vaidade. Hoje a gente já vê as meninas principalmente, mas se elas não tivessem de frente a uma televisão que ficasse falando o tempo todo na cabeça delas e não tivesse Barbie, essas modas, se a gente puder voltar lá atrás e ver as crianças de antigamente que brincavam na rua, as meninas que brincavam na rua, não tinha tanta vaidade. Do jeito que tá bom. Sai pra rua sem pentear cabelo. A gente tem que falar, vem cá, e tomar banho, que eles não querem nem tomar banho. Não, hoje não vou tomar banho, não. Amanhã eu vou sujar outra vez. Hoje, então, para que come também? Para que vai tomar banho e você vai sujar? Precisa tomar banho. Vai sujar de novo? Imagina se não toma banho, que situação que vai ser. E muitas vezes nós estamos assim, espiritualmente. Há quanto tempo sem tomar banho? Deve estar um budum, não é? Quanto tempo sem tomar banho? Um chulé que deve estar. Precisa tomar banho todo dia. Precisa se limpar todo dia. A criança ela não tem vaidade, mas nós somos tão vaidosos. Então nós nos achamos muito melhores, porque a gente vem na igreja e a gente tem uma caminhada muito maior do que o outro. Preciso tirar a nossa arrogância, se esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque se a gente não se esvaziar, não tem como o Espírito Santo entrar, não tem como Deus agir, porque para Ele agir eu tenho que me esvaziar de mim mesma, do meu eu mesmo, do meu umbigo está em primeiro lugar, e eu coloco o Senhor em primeiro lugar, e quando eu me esvazio, Ele enche, e um vaso pequenininho, enche muito mais fácil do que um vaso grandão, imponente, não é? Se você é um vaso pequeno nas mãos do Senhor, Ele pode transbordar a sua vida. Precisamos deixar de ser arrogantes, ser mais humildes, mais simples. A criança ela não tem apego. E aí eu falo disso e eu me imagino as crianças brincando na beira do mar. E constrói seus castelos de areia. Às vezes fica uma manhã inteirinha construindo no castelo de areia. Um mega castelo. E a maré começa a subir. E a maré começa a subir e leva o castelo embora. E ele fala, mãe, você viu o que eu construí? Vi um castelo. Nossa, um castelo. Lindo castelo, lindo castelo. A onda derrubou. A onda derrubou e agora? Amanhã a gente faz outro. Pega na mão do pai, vira as costas e vamos embora. É assim. E a gente tem tanto apego com os nossos castelos, com as coisas, lembrando que nós não temos nada. Tudo que temos e tudo que somos, o Pai nos concede. E podemos perder. E quando perdemos, ficamos desesperados. Lembrando que dinheiro muda de mão. Que hoje eu posso perder, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. O que eu preciso de não perder é o meu foco no Senhor. Porque como Pedro, se eu tirar os olhos dele, eu vou afundar. A gente fica num apego com as nossas coisas, muitas vezes tão pequenas, tão medíocres, e que a gente não vai levar nada. Nada. E que caixão também não tem gaveta. Tudo vai ficar. E qual é a qualidade de vida? Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma qualidade de vida. Nós temos
tido essa qualidade de vida que Ele nos promete? Ou a gente tem vivido só para ter e não ser? Tirar esse apego material da nossa vida, isso não nos leva para nada. A criança é perseverante. Isso é tão bonitinho, porque isso me remete a ver uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Quando a criança começa a andar de bicicleta, quantos tombos, né, gente? E a gente grandão, não. Você tenta uma vez, errou, tenta duas vezes, eu não quero fazer mais. Eu não faço mais isso. Não é assim? Nós não somos perseverantes muitas vezes nas coisas que fazemos. Não somos nem perseverantes nos cursos que começamos. Quantos cursos de inglês você já começou e já parou pela metade? Quantas coisas você começou a fazer e não terminou? E a criança, ela é perseverante. Enquanto ela não aprende a andar de bicicleta, toma, e machuca, e vai de novo, e vai de novo. E não é assim? Quando eles ficam na cabeça da gente, ô mãe, dá não. Ô mãe, não. Ô mãe, mãe, dá mãe, não. Isso é uma perseverança, uma coisa maravilhosa. E a gente já desiste, né? Você pediu para o pai e ele disse não. Você fala, também não quero. Em vez de perseverar na oração e dizer, Senhor, preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Gruda no pé do anjo, luta com o anjo, porque essa passagem diz isso. E fala, daqui você não sai, enquanto você não me abençoar. Eu não solto. Eu vou perseverar na oração, com meu joelho no chão. Porque eu creio que as orações sobem com aroma agradável até Deus. Lá em Apocalipse fala que os anjos levam as nossas orações, não é? É preciso perseverar na oração. É preciso perseverar no seu dia a dia. A criança, ela alegra-se com pouco. Às vezes, isso é tão bonitinho, porque a gente não se contenta com pouco, não. O que é isso? Meu padrão é, ó... Não vem com esse padrão baixo para o meu lado, não. Eu quero é muito mais. Muitas vezes, a criança tem um aniversário e ela ganha aquele tanto de presente. Que alegria ganhar aquele tanto de presente. E no dia seguinte você vai ver ela brincando, às vezes com uma bonequinha velha que ela tinha mesmo. Porque ela satisfaz com pouco. É com pouco. E nós não satisfazemos com poucos, né? Com pouco. A gente vê... A gente quer a televisão grande. Gente, eu não estou indo contra o ter, absolutamente. Eu acho que é importante. Se tem, que bom. Mas a gente, se não tem, precisa se contentar. Paulo disse, aprendi a viver na fartura e na pobreza. Aprendi a viver. E nós não aprendemos, né? Quando a gente perde, é aí que a gente sofre. A gente precisa de aprender a se contentar com pouco. Aliás, aprender a dizer para o Senhor, Senhor, a tua graça me basta. Muitas vezes achamos que Deus precisa de nós e esquecemos que nós que precisamos dele. Todo dia eu tenho que falar isso para o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim. Porque se passar pela minha cabeça que Ele precisa de mim, isso aqui, ó, a carne, ela é fraca. Eu posso correr o risco de me achar alguma coisa quando eu não sou nada. Porque se eu sou alguma coisa, eu sou porque Ele me faz. Então eu preciso falar, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim, eu preciso do Senhor. Todos os dias eu falo isso para Ele, Senhor, eu estou indo para a igreja porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu amor. As bem-aventuranças diz, bem-aventurados os pobres em espírito. É você se reconhecer pobre, nu. Nasci careca, pelado, sem dente. Se eu estou com cabelo e com dente, eu já estou no lucro, não é assim? Com roupa. Apocalipse fala, sou pobre, nu, não tenho nada. E nós somos assim diante do Senhor. Nós precisamos da graça dele e se alegrar. Porque a palavra diz também assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso? A
A alegria do Senhor. Eu falo isso toda vez, porque eu gosto tanto dessa passagem. A alegria do Senhor é minha força, porque muitas vezes eu levanto e eu estou tão triste que eu não tenho alegria. E eu preciso lembrar que a alegria é dele, a alegria não é minha. O dom não é meu, o dom é dele, é dom de Deus. Chega de sermos tão exigentes para alcançarmos a nossa felicidade. Necessitamos de ter uma vida mais simples. Eu volto a falar do vaso pequenininho. Queremos ser vasões grandões, em saber que um vaso pequenininho enche rápido. A palavra diz também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Gente, tudo é tudo. A pergunta eu te faço: você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Tem dias, né, gente? Às vezes sim, às vezes não. A criança, ela é despreocupada com o amanhã. A palavra de Deus fala assim, o que Jesus fala? Não andeis preocupados com o que comer, com o que vestir. Porque a sua preocupação, meu querido, não vai adiantar nada no que vai acontecer. Então, coloca sua preocupação no colo do Senhor. A gente precisa de obedecer. Vocês que têm crianças em casa e eu que tenho as minhas, eu fico vendo, quando o Antônio levanta de manhã, eles sentam no café da manhã, ele chama Antônio e ela chama Helena. Eles sentam para tomar o café da manhã e eles não estão preocupados se tem leite, se não tem leite não. Eles são despreocupados, porque eles sabem que a provisão nós já cuidamos. Então eles sentam para tomar o leite com o Toddy e o pão. Porque também ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que o Senhor nos dá é pão fresquinho. É de hoje, porque o pão de ontem, ele está duro. E o pão de amanhã está cru. Nada é antes da hora e nada é depois da hora. Tudo na hora certa. Precisamos ser despreocupados. E andamos tão preocupados com juros e bolsa de valores. E as pessoas estão preocupadas com tantas coisas que elas esquecem de preocupar com o outro. Esquecemos de preocupar com as pessoas. A moça esqueceu o filho dentro do carro, não foi isso? No começo do ano. Esquecemos os nossos filhos. Esquecemos o que é mais importante na nossa vida. E muitas vezes acabamos com a nossa vida por causa disso. Andamos preocupados demais. Andamos ocupados demais. E ele fala: Marta, Marta, andas ocupada demais, quando só uma coisa lhe é importante. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Assentar no colo do Senhor, assentar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para te dizer. Aí sim, depois de ouvir, vai servir. Aí sim, depois de ouvir, porque muitas vezes Ele falou com você: não faça esse negócio. Não faça, não faça. Não faça. Nós teimamos, não escutamos porque estamos ocupados demais. Não escutamos porque estamos preocupados demais e não queremos escutar o Senhor. Não sabemos silenciar o nosso coração. É muito barulho que o mundo faz. O salmista fala que da boca das crianças vem um perfeito louvor. As crianças, elas têm um perfeito louvor. E como anda o nosso louvor? O salmista vai falar: tributai a Deus o louvor devido. O que é tributai? Pagai. Significa que nós estamos em débito com o Senhor. Não estamos dando a Ele o louvor que Ele merece. Estamos devendo louvor a Ele. E as crianças têm um perfeito louvor. As crianças, elas acreditam em tudo, né? Então, quando é pequenininha que você vai contar a história do lobo mau, eles não querem dormir no quarto, porque acham que o lobo vai aparecer lá. Porque acreditam em tudo. E nós não acreditamos na palavra do nosso Deus. Nós queremos discutir se verdadeiramente o mar abriu ou se não abriu, ou se a lua estava em contato com, sintonizada na mesma linha, alinhada, e aí houve uma baixa e o mar baixou, e aí eles atravessaram.
A gente não quer acreditar na palavra do nosso Deus. A gente vai discutir. E vou questionar. Ou você crê, ou você não crê. Para você ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, você precisa crer. A ordem é essa. E essa é uma passagem que toda vez eu falo aqui para vocês. Você precisa crer. Eu não preciso fechar os meus olhos e dizer para vocês: sinto a presença do Senhor em nosso meio. Não. É porque Ele prometeu. Eu creio porque Ele prometeu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estaria lá. Então, eu preciso de crer. E não acreditamos. E muitas vezes não cremos. E questionamos. Não é? Tem uma linha aqui que eu ando que ele não pega. Então, gente, isso eu queria trazer para vocês hoje. Precisamos nos tornar como crianças para que possamos entrar no reino dos céus. Que você agora, quando for ver uma criança e olhar para aquela criança, você possa falar: eu preciso me tornar como uma dessa. Voltando à passagem que eu estava lendo, ele fala assim: e em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Abraçava, tem uma tradução que vai falar, trazia no colo. E, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. O que isso me remete? Eu no colo de Jesus, Ele me abençoa, não é? Abraçava as crianças e trazia no colo e as abençoava. Eu preciso de estar no colo do Senhor para que Ele me abençoe. Vamos nos colocar nesse momento no colo e pedir a bênção. Sabe, o colo do Senhor é lugar de descanso, é lugar de sossego. A doutora Filó, quando ela prega, ela fala assim: hoje eu quero dormir no seu colo essa noite. Vamos pedir para Ele, falar: nós queremos dormir no seu colo essa noite. Estenda a sua mão sobre a minha cabeça, Jesus, e me abençoa nessa noite. Porque nós queremos crer como crianças. Queremos ser como crianças. A ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Uma criança que acredita que tudo é possível. Uma criança que seja franco, espontâneo. Uma criança que vive os sonhos. Senhor, traz os nossos sonhos de volta. Uma criança que imita os seus pais. Queremos imitar o nosso Pai. Queremos imitar o caráter do nosso Pai. Uma criança que é perseverante. Uma criança que se alegra com tão pouco. Uma criança que é despreocupada com o dia de amanhã. Uma criança que sai da sua boca um perfeito louvor e que acredita em tudo. Mateus capítulo 24, versículo 12 vai dizer assim: chegará um tempo em que a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Perdemos a vontade, o seu amor tem esfriado, porque a maldade tem espalhado tanto no nosso mundo. Temos visto tanta barbaridade, tanta maldade. Será que o seu amor tem esfriado vendo essas coisas? Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe o seu coração ficar frio diante da maldade do mundo. Olhe para o teu Pai que está no céu e imite o caráter desse Pai. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez. Te pedimos, Senhor, queremos estar no teu colo. Queremos que o Senhor nessa noite estenda a tua mão sobre a nossa cabeça, Senhor, e nos abençoe. Queremos estar no teu colo, Senhor, nos teus braços, para poder recomeçar, para poder começar de novo, para poder nos converter e nos tornarmos de novo crianças. Queremos esquecer o que passou, Senhor. Queremos esquecer as nossas culpas. Queremos esquecer as nossas tristezas. Cura, Senhor,
as nossas amarguras. Queremos nos colocar nesse momento em teus braços, Senhor, e nos tornarmos totalmente dependentes de ti, sustentados pelos teus braços, Senhor. Queremos ter uma fé genuína, uma fé simples, uma fé que não questiona, mas uma fé que acredita. Queremos ser como crianças que se contenta com o simples, que se contenta com o pouco, Pai, que confia na sua provisão, que confia no seu amor, que confia acima de tudo no seu poder, Jesus. E por isso te pedimos, batiza-nos, Senhor, com teu Santo Espírito e faz de novo uma nova criatura. Porque quando o Espírito Santo vem, a tua palavra diz que tudo se faz novo, tudo se renova ao mover do teu Espírito. E Marcos, ele nos diz que Jesus abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Para a gente receber a bênção do Senhor, muitas vezes é preciso que a gente esteja no colo dele. E para a gente ficar no colo dele, a gente tem que se sentir como criança. E falar, Senhor, me dá o colo. Me dá o colo nesse dia, nessa noite, porque eu preciso do Senhor. Vamos rezar? Senhor, eis-nos aqui mais uma vez. Senhor, nós precisamos ser como crianças. Lembrando que uma criança acredita em tudo. Uma criança perdoa com facilidade. Uma criança não tem amargura no seu coração. A criança não traz depressão. A criança é alegre, a criança é feliz, a criança é suave, a criança é doce. Nós queremos assim, ser assim, Senhor. E sabemos que só podemos ser assim na medida que o Senhor nos abençoar. Então nós te pedimos, Senhor, queremos estar no seu colo nesse momento e nos dê a tua bênção. Estenda a sua mão sobre as nossas cabeças nesse momento, Senhor, e nos dê a tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha. A loja NS Rainha se localiza na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. O telefone da paróquia Nossa Senhora Rainha é 31 3286 3034. Até a próxima.